No ar, radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Conosco aqui no estúdio, o vereador e prefeiturável Eduardo Barreto. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia ao reforço de peso, Rabi Calil. Meu grande amigo. Bom dia. Você sabe por que eu trouxe o Rabi pra cá, né? Pra aprender a ganhar dinheiro, né? Tem que dar um... Tá no caminho. Tá no caminho. É um bom aluno. Essa expertise árabe eu preciso aproveitar. Claro, e bom dia a todos os guarulhenses, todos os telespectadores e ouvintes da nossa grande audiência. Bom, primeiro eu vi que o senhor ficou meio indignado ontem na sessão com a manifestação do servidor Joel Paradella, né? Em relação à eleição do STAP, Sindicato dos Servidores. Qual foi a sua posição, vereador? Pedro, primeiro que o Joel ele fez uma fala bastante agressiva, fazendo uso ali da tribuna. Concordo. E deixando a suspeição, a imagem de 34 vereadores e vereadoras. E para mim não serviu. Não serviu, eu subi na tribuna e disse que ele deveria fazer uso da tribuna e dar nome aos bois. Né? Porque quando você faz uma fala com tamanha agressividade, eu acho que você deve ali se manifestar para quem que você está falando. Eu disse que ele deveria ter hombridade, que uma característica daquela de deixar no ar uma fala como a que foi feita, era uma atitude covarde. Eu posso estar errado, mas eu tive a impressão que ele estava olhando para o vereador Brinquinho na hora que falou aquilo lá. Eu não sei para quem que foi, Pedro, mas o que ele estava reclamando é um direito dele, deixar muito bem frisado aqui, é um direito dele, ele ter aí as suas dúvidas quanto ao processo eleitoral. Sim. É um direito dele também, da chapa dele, ter se retirado do processo eleitoral. De criticar. E eu já vinha recebendo algumas críticas porque eu me posicionei favoravelmente à chapa 1. Ora, eu moro na cidade de Guarulhos, torço pelo funcionalismo público. Né? Não existe serviço público se não tiver funcionário público. Né, Pedro? Nós tivemos agora uma agressão gratuita a todo o funcionalismo público do país e nós sabemos que são alguns figurões, né, que ficam mamando aí na teta do Estado, como um todo, parasitas de bancos. Como um todo, mas como a gente chamar de parasita, aquele agente de saúde que fica subindo e descendo ladeira debaixo de sol e chuva, como chamar de parasita os enfermeiros, os nossos professores que, bem se dizer, viajam atravessando toda a cidade todos os dias para cuidar das nossas crianças. Então, quer dizer, eu torço pelo funcionalismo público, os nossos guardas municipais, não estou sendo injusto aqui de não citar todos. É verdade, motoristas, bombeiros, verdade. Não vai dar tempo, mas toda a categoria do funcionalismo público guarulhense. E eu conheço o Pedro Zanotti, é meu amigo, e em todas as oportunidades que o Pedro Zanotti pediu para participar de reunião, que eu pudesse intervir junto ao prefeito, ou até mesmo o presidente da Câmara Municipal, Pedro Zanotti sempre trouxe os questionamentos e ali os anseios do funcionalismo público municipal. Então, me posicionei, apenas isso. Eleição encerrada, vitória da chapa 1, Zanotti. Agora a gente percebe que a chapa 2 está exagerando um pouco nas críticas, está exagerando nas críticas. Eu espero que não descambe para o judiciário tudo isso aí. Fala, Rabi Calil. Eu queria perguntar para o vereador, meu amigo, obrigado pelo elogio, um reforço de peso, não pelo peso... pela envergadura do caráter do espaço político da cidade. Agradeço. Você tinha começado um trabalho até desempenhado e focado a questão dos ônibus metropolitanos que atende a cidade de Guarulhos, a cidade de São Paulo. Da MTU. Da MTU. A tarifação, as condições dos ônibus, tem feito estudos sobre isso? Como que tem andado essa questão? Rabi, primeiro que hoje nós temos como termômetro as redes sociais. Essa facilidade de comunicação entre o eleitor, entre o munícipe guarulhense e os seus representantes se dá de maneira muito mais fácil. Eu fiz uma publicação em redes sociais me manifestando primeiro a respeito do valor cobrado desses ônibus da MTU. Que em alguns lugares aqui, oferecido esse serviço para a cidade de Guarulhos, chega a custar R$ 7,60. Você imagina a ida e volta e ainda a condução suplementar. Muitas vezes a pessoa pega o metrô, pega outro ônibus, chegando em São Paulo. É o Fortaleza Armênia, por exemplo? Por exemplo, né? Como Palmira, Tucuruvi, por exemplo. Aí é curto. Sim, curto. Sim, curto. Mas são exemplos, né? Atingindo a cidade como um todo.
E aí, o que a gente pode perceber é que são várias as manifestações mostrando as condições desses ônibus da MTU. Pedro e Rabi, é vergonhoso. É quase que um tapa na cara da população guarulhense. Se cobrar em média R$ 7,50, R$ 7,60 e oferecer um ônibus que não tem as mínimas condições. Podemos perceber agora, recentemente, que um ônibus pegou fogo com um passageiro dentro, próximo ali do Inocop. Foi um acidente, né? Foi, Inocop não, foi Presidente Dutra? Foi Presidente Dutra ali. No Morro do Piolho. Pedro, pelo menos os passageiros falaram que começou ali uma fagulha e o ônibus rapidamente foi tomado pelas chamas. Eu digo acidente, não foi um... Não foi nenhum atentado. ato atentado, não foi. Então, quer dizer, ônibus sem condição, ônibus com pneu careca, a frota, ridículo o número da frota para a nossa cidade de Guarulhos. Então, essas discussões eu estou fazendo, por quê? Porque, para minha surpresa, a Câmara Municipal de Guarulhos, apesar de ser um tema, entre aspas, intermunicipal, mas eu acho que deveria ter um posicionamento da Câmara Municipal e também da Prefeitura de Guarulhos. Por quê? Porque é um serviço oferecido para o guarulhense. E quem fiscaliza? É a MTU mesmo? É a Secretaria Estadual de Transporte. Então, o que nós estamos fazendo nós pegamos todos esses relatos dos passageiros, fizemos um documento bem elaborado e nós vamos oferecer esse documento ao Ministério Público após o Carnaval. Para que o Ministério Público também possa entrar e ver as condições dessas condições aí do MTU. Vereador, como é que vocês estão observando essa crise aí na coleta de lixo? O sindicato anunciando estado de greve. Pedro, é bastante preocupante, porque o lixo, a gente não se restringe só à coleta dele, é uma situação também de saúde pública. Né? Porque nós podemos perceber que a Quitaúna vinha fazendo um trabalho, a Treio entrou no lugar com esses contratos emergenciais, né? E segundo informações aí dos coletores, isso daí não sou eu que estou falando, só estou repassando aqui. Nós fizemos uma reunião junto com alguns coletores, eu e meu assessor, o Biriba, né, para ouvir a demanda deles e para saber qual que é o outro lado da história. Eles falam que a frota de caminhão está sucateada. Eu ouvi o mesmo. Está sucateada, estão trabalhando sem condições, muitas vezes chegando no aterro, que o aterro, Pedro, recebendo até o lixo de outras cidades, não estão conseguindo dar um atendimento com agilidade ali para quem vai fazer a entrega do lixo coletado. Então muitas vezes esses motoristas ficam ali 4, 5 e até 6 horas esperando. Ou seja, se você tem um caminhão que está ali para descarregar, esse caminhão não está na rua para fazer a coleta. Aliás, me permita, vereador, eu discuti ontem com algumas pessoas da prefeitura, e o sindicato está reclamando que o funcionário ficou parado sem fazer nada. Não. É estressante você ficar parado 4 horas numa fila. Eu prefiro ir dirigindo até Mogi das Cruzes em 1h30 do que ficar 4 horas para ir até Interlagos, ficar parado. E muitas vezes, parte da população não dá a devida valorização para o trabalho do gari, do coletor. E é um trabalho estressante, é um trabalho que depende ali muito do físico e também das condições psicológicas das pessoas. Então, a gente está pegando essas informações, vamos fazer os questionamentos até a prefeitura. A Câmara Municipal já está fazendo alguns requerimentos para saber em que situação está realmente isso daí, porque ouvindo as duas partes, a gente consegue chegar a uma solução, porque são quase 30 mil toneladas mês de lixo produzido na cidade de Guarulhos, entre lixo domiciliar e lixo de feiras livres. Haverá uma reunião hoje entre o sindicato e a prefeitura. Será que o senhor não pode participar dessa reunião? Geralmente, quando se tem uma reunião do sindicato, geralmente é o representante do sindicato que vai nessa reunião e não é estendido esse convite. A Câmara. Mas vou tentar me fazer presente, vou solicitar a participação nessa reunião, porque nós estamos participando direto dessa discussão. E Pedro, e só para colocar aqui, se me permite você e o Rabi, o lixo vai chegar um momento que nós não vamos ter mais lugar para colocar. Porque a população ali do Cabo Sul, continental, toda aquela região já está reclamando do cheiro que vem subindo desse aterro sanitário. O Brasil é o 4º maior produtor de lixo no mundo, perdendo só para os Estados Unidos, China e Índia. Na Europa, por exemplo, nós temos mais de 500 empresas, 500 usinas que transformam o lixo, sem ser coletado, em energia elétrica. No Brasil, nós vamos ter a primeira em 2022 em Barueri. Porque existem algumas usinas, só que
faz aquele processo de seleção do lixo. Isso demora muito. A primeira que vai chegar todo aquele lixo, jogar e transformar em energia elétrica, vai ser construída em Barueri em 2022. Por que não trazer essa tecnologia para a cidade de Guarulhos? Já passou O que do momento. impede? Já passou do momento, Pedro. A gente está falando aqui de saúde pública. Falando em saúde pública, as suspeitas de dengue crescem 82% em São Paulo. Imagine só, as pessoas estão preocupadas com o coronavírus, ou coronavírus, como queira. Imagine só, porque a coleta de lixo reflete na dengue, né? Certeza. Escorpiões, o povo de Guarulhos reclamando de escorpiões. A falta de coleta reflete nessa infestação de escorpiões. Esse assunto é muito grave. É uma muito situação, preocupante. Pedro, de saúde pública, porque só em 2019 o Brasil teve quase 1.600.000 casos de dengue. 1.600.000. É muita coisa. E aí, depois que se passa o período das chuvas, que acontecem os acúmulos de água, não adianta mais a gente querer combater o mosquito. Tem que ser feito um trabalho de conscientização, com antecedência, para que o morador também possa auxiliar o poder público aí no combate aos focos dos mosquitos. Porque, Pedro, senão vai ser mais uma situação, Rabi e Pedro, que a gente vai ver o quê? UPAs superlotadas, que já estão, não é feito um trabalho junto às UBSs. Guarulhos tem quase 70 UBSs, né? Quase 69. É melhor colocar quase 70 UBSs. E a gente percebe que muitas vezes a UBS não tem a finalidade que deveria ter. Existe agora um programa do governo federal, não sei se algumas pessoas estão estudando, né, que você pode aumentar o horário de funcionamento da UBS. Sim. E o governo federal aumentar quase que em 100% o repasse de verba para essas UBS. Ora, Pedro, nós temos quase 70 UBS na cidade de Guarulhos. Se nós fizermos um trabalho de escolher UBSs estratégicas para aumentar o horário de funcionamento com o médico, o enfermeiro e o auxiliar, nós teremos na cidade de Guarulhos vários micros UPAs. Sim, melhora o atendimento. Melhora o atendimento porque, Pedro, você faz uma seleção escalonada. Opa, peraí, cheguei lá com uma dor de garganta, uma febre. Você tem condições de ser atendido pelo UBS. Você não precisa ir para um UPA. Um UPA fica mais para atendimento de maior complexidade, de maior urgência. Você diminui ali as filas no UPA e, consecutivamente, diminui também o número de internação nos hospitais. Então, Pedro, o que tem que ter é coragem para mudar essa estrutura. Dá para ser feito. Diga, Rabi. Lembrando que também essa UPA paulista, principalmente, você vê nas filas moradores até de Mariporã, Sim. de cidades ao Sim, redor, adjacentes aqui. cidades vizinhas, Sim. que frequentam, que vêm aqui Sim. na UPA paulista. Óbvio que o município não vai... Fala, não, pode, se eu não moro né? aqui, eu não vou atender. É omissão. Não É pode. omissão. Não pode. E só o outro dado, 1.600.000... 1.000 casos de dengue em 2019. Só para a gente desenhar isso, é mais que uma Guarulhos. É uma população de Guarulhos, mas... Porque eu estava estudando esses dados, né, referente à dengue, com quase 800 mortes em todo o Brasil. Isso aí. Triste. Bom, obrigado, vereador Barreto, pela Pedro, participação. eu que agradeço. Agradecer também a grata surpresa de encontrar o Rabi aqui. Obrigado. Mais uma vez, um ótimo reforço, não vou falar de peso. Porque, né, e deixar aqui, Pedro, um parênteses, porque ontem minha mãe, uma baiana retada, disse: Eduardo, tu vai no programa de Pedro Dotaro com o cabelo desse tamanho? Já tem razão, hein? Então, mãe, Verdade, desculpa, tá meu cabelo cabeludo. tá grande, não deu tempo de cortar. Tá cabeludo, Mandar um né? beijo aí e pedir desculpa pra minha mãe. Quando você era policial, não podia logo. Não podia, era cadeia na certa. Tá certo. Sai daqui e vai pro barbeiro, hein? Onde é que você corta o cabelo? Eu corto aqui na Renato Maia, aqui com o Durval, no estúdio 282. Fazendo já aqui um comercial, que é um ótimo feito cabelo. aí, tá certo, então. Já pede um desconto pra ele. Claro. Né? Obrigado, Barreto. Obrigado, Pedro. Tenha um bom dia a todos os guarulhenses. Obrigado, produção. 7h44, produção.